Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Picos. Sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Eu sou a professora Crislândia e trabalharei com vocês o componente curricular Língua Portuguesa no 6º ano. Prontos para embarcar? Então vamos lá. O livro que vocês vão trabalhar se encontra aqui, ó. A imagem dele, Língua Portuguesa, né? Se liga na língua, 6º ano. E vamos para a aula 1. No primeiro capítulo deste livro, trataremos do gênero textual diário. E aqui eu coloquei uma foto, né? Meramente ilustrativa desse tipo de gênero textual. Está bem? E eu vou pedir que você observe a página a seguir. Você já teve contato com um texto desse tipo, onde a folha é personalizada, é escrita à mão e tem anotações pessoais? Você conhece esse tipo de página? Você já teve contato, já escreveu, já viu de um amigo, de um parente? De qual suporte você acha que ela foi retirada? Será que ela foi retirada de um livro, de um site, de uma revista ou de uma agenda? Há um lugar onde você escreve seus segredos? Você, querido aluno, querida aluna, tem algum lugar onde você escreve coisas só suas? O que você acha do hábito de escrever os pensamentos em um só lugar? É algo interessante ou pode ser perigoso? Você já escreveu textos para falar de seus sentimentos? Em caso afirmativo, de que sentimentos você costuma falar? Você costuma falar de amizade, de algo que te machucou, te deixou desapontado, triste? Você escreve experiências boas que te trouxeram alegria, paz? Caso você escreva, que tipo de sentimento você gosta de escrever? Depois dessas indagações que eu fiz, eu gostaria que você me acompanhasse um texto. Vamos ler um texto? Segunda-feira. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto. E uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário? Que maneiro! Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Diferente das outras mães que eu conheço. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez, de vir ao meu quarto e mexer em tudo, foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. E da minha agenda, ela não podia ter chegado perto. Foi a maior invasão do mundo. Achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho e que é só meu. Escrevo as minhas coisas íntimas. Não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Arrebentou. Nha! E aí, gente? Como você chamaria esse texto? Será que é um poema? Será que é uma carta?
Será que é uma notícia? Será que é um diário? Onde ele foi escrito? Num livro, numa revista, numa agenda? Pensem um pouquinho. Vocês podem dar um pause no vídeo, pensar a resposta e depois continuar a aula. E então, confiram, vocês acertaram? Esse texto é um diário. Muito bem, acertou quem disse que o texto é um diário. E ele foi escrito em uma agenda, isso mesmo. Esse tipo de texto é escrito em uma agenda. Depois de apresentar a vocês um diário, eu gostaria de trazer um breve conceito sobre esse tipo de texto. O diário é um gênero de texto pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito, ou seja, aquele escrito à mão, tem sido pouco explorado. Muitas pessoas preferem produzir seus textos com papel e caneta. Na comunicação virtual, gente, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Nesse capítulo você vai ter a oportunidade de aprofundar com o seu professor de sala sobre os blogs, tá bom? Que são diários virtuais, ok? Então, o diário, ele é um gênero textual pessoal. Você escreve ali coisas suas, né? Que acontecem com você. Por isso a necessidade das pessoas guardarem tão bem esse diário. Muitos deles até possuíam cadeados, né? Pequenos cadeados. Vocês tiveram contato com esse tipo de texto? Pois é, foi durante muito tempo muito utilizado, até chegar à comunicação virtual. Então, eu apresento aqui a vocês algumas características importantes desse gênero textual. Primeira característica é que num texto de diário, o relato ele é pessoal, portanto, ele é em primeira pessoa. Sou eu escrevendo sobre a minha vida, um acontecimento que me marcou, que me deixou feliz, que me deixou triste, né? Por ser pessoal, ele é de caráter intimista e confidente. Daí a necessidade das pessoas esconderem tão bem seus diários, né? E muitas vezes usarem aquele famoso cadeado. Pode conter ou não a assinatura. Vocês perceberam que no texto que eu mostrei para vocês não tem assinatura? Pois é, ela é facultativa. Às vezes a pessoa assina o diário, outras não. As páginas apresentam data em que o texto foi escrito, né? Porque é interessante a pessoa datar para que ela não esqueça quando aquele acontecimento, né, aquele fato ocorreu. Por isso, os diários têm registros em ordem cronológica. A pessoa vai escrevendo à medida em que os fatos vão acontecendo. Portanto, há uma ordem cronológica, né? O diário também tem como característica a subjetividade e a espontaneidade. A pessoa escreve de forma espontânea, né? E a escrita é confessional, ela está confessando algo que aconteceu com ela. O vocabulário também é simples, ou seja, não tem uma linguagem rebuscada, uma preocupação com uma linguagem formal, ou há também a questão de não obedecer à norma padrão e até usar gírias, né, que é um tipo de linguagem. Há a presença do vocativo. Vocês observem que os textos de diário, normalmente eles começam com as expressões querido diário,
meu amigo diário, meu diáriozinho e etc. Então, isso é um vocativo, ele está chamando, né, o seu amigo para uma conversa. Portanto, gente, a linguagem é informal, ou seja, é uma do dia a dia, onde a pessoa não se preocupa, né, em normas padrão. Ela vai usar uma linguagem do cotidiano, uma linguagem bem simples, uma linguagem do cotidiano. Qual é a estrutura de um diário? Como fazer um diário? O diário, ele é composto por algumas partes, como data e local. Elas são indicadas no início do texto, o local e a data em que foi escrito. Mesmo acontece com uma carta. Então, da mesma forma, você vai datar, né, e informar o local onde aquele texto foi escrito, quando ele foi escrito, quando aquele fato ocorreu. O vocativo geralmente é incluído no começo do texto, como por exemplo, eu citei querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse, gente, um amigo íntimo, em que você vai conversar, se abrir, né, contar seus problemas, né, ou alguma coisa interessante de sua vida. Aí, depois, nós temos o corpo do texto, que é onde se desenvolvem os relatos diários, os acontecimentos do dia a dia, as ideias, as sensações do autor. Então, esse é o corpo do texto, é o texto propriamente dito. E, por fim, nós temos a assinatura. Normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida, como boa noite, abraços até amanhã. É uma forma dele se despedir quando estamos conversando com alguém. Que terminamos a conversa, é normal nos despedirmos. Então, a pessoa está escrevendo no seu amigo diário e ao terminar o texto, ele termina com uma expressão de despedida, tá certo? E para fechar nossa aula, eu trouxe aqui um exemplo de texto, né, que é página de diário. Olha aqui, no início tem a data, 1º de agosto, né, de 2014. O que foi que faltou aqui? O local. A pessoa não colocou o local, que é uma das partes da estrutura de um diário. Querido diário, o vocativo, e aqui o corpo do texto. Passei o dia todo mandando mensagem para minhas amigas, contando como foi o acampamento e matando a saudade delas. O acampamento foi muito bom, eu adorei, já estou com saudades de todo mundo, até da Amanda, uma menina super chata que tinha poucos amigos. Quando você se acostuma com esse clima de acampamento, é difícil voltar para casa e deixar todos os amigos para trás. A Julie era minha melhor amiga, passamos o dia inteiro juntas. Fiquei muito triste em ter que deixá-la, mas vamos manter contato. O tema do meu acampamento era o que te define? Foi muito divertido montar um projeto sobre isso. Como eu já esperava, o acampamento foi perfeito e as amizades que eu fiz vão estar sempre no meu coração. Fico muito triste quando lembro de tudo e de todos, mas fico feliz por ter tido uma experiência assim. Os momentos que passei, esses últimos 15 dias, vão estar sempre no meu coração. Beijinhos, né, a despedida, Marina, a assinatura. Então vejam, pessoal, uma linguagem simples. Também o diário, ele é bem objetivo, né? A pessoa conta coisas bem práticas, tá certo? Então aqui, depois da explanação, eu vou sugerir que você trabalhe com o seu professor a atividade no seu livro didático, que consta das páginas 18 a 25, está bem? Então, eu desejo a vocês
Bons estudos e até a próxima aula!